Levante a sua mão, diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, pessoal? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O segredo, então, é entender o que Deus está falando. Neste versículo, deste capítulo 13, nos 2 versículos que nós lemos, Deus está conversando com Moisés. E Deus, olha só como o versículo, como o capítulo começa no primeiro versículo: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então Deus falou para Moisés que era para enviar os homens para espiar uma terra que ele já havia prometido que seria deles. Então Deus fez o quê? Uma promessa. Mas o que foi que aconteceu? Se você parar para observar bem, Moisés fez um pouco diferente. Enviou os homens para espiar? Sim, mas ele fez algumas coisas que Deus não mandou. Exemplo, Deus disse assim: manda espiar a terra que eu hei de dar. E Deus disse que a terra manava leite e mel. Então quando Deus diz assim, a terra mana leite e mel, Deus está querendo dizer que a terra é boa. A terra é boa. Alguém levante a mão e diga assim: a terra é boa. Então Deus disse a Moisés que a terra era uma terra que manava leite e mel. Contudo, quando Moisés enviou os espias para espiar a terra, o que foi que ele fez? Ele disse: vai lá, olha se a terra é larga ou não, olha se a terra é fértil ou não, olha o tamanho das cidades, se as cidades são grandes ou pequenas, olha o povo, observa qual é o povo que está lá, e veja se a terra é boa. Se Deus já havia dito que a terra manava leite e mel, por que eu ia procurar saber, investigar se a terra é boa? Então entenda o que Deus está falando com você. Porque se você não entender o que Ele está falando, você terá problemas. Então, com base nisto, como eu preciso entender o que Deus está falando comigo para que eu não tenha problemas lá na frente, eu preciso fazer o quê? Com base nesta realidade, eu preciso ter atitudes positivas. Em cima daquilo que Deus está falando comigo, eu devo ter, você deve ter, nós devemos ter uma atitude positiva. Você não pode ter atitude negativa sobre aquilo que Deus já falou com você. Se Deus já te disse que é teu, acabou, é seu. Se Deus já te falou que a bênção é sua, está dito, Deus falou, está garantido. Ah não, mas levantou um inimigo, levantou um demônio, levantou o diabo, levantou o meu chefe, você levantou alguma pessoa. Não importa, se Deus já falou que a bênção é sua, não importa quem há de se levantar contra você. Vira para alguém e diga: tenha uma atitude positiva. A sua atitude deve ser positiva. E quando eu falo atitude positiva, eu estou falando da atitude de fé. Você tem que acreditar. Mas o mundo está levantando contra você. Sim, mas Deus disse que a vitória é sua. O que importa é o que Deus fala, não é o que o diabo diz. Acredite, entenda. A ordem de Deus é: vai, porque eu darei a terra para vocês.
A ordem de Deus é: confie, porque eu tenho algo especial para realizar na sua vida. Então tudo que eu tenho que fazer é seguir aquilo que Deus está me ensinando. Não posso ter outras ideias. Eu não posso especular. Eu não posso ficar tentando fazer uma investigação daquilo que Deus já falou. Sabe por quê? Porque todas as coisas estão patentes diante de Deus. Todas as coisas estão nuas diante de Deus. Então não tem nada escondido. Quando Deus diz para você: vai, fecha os olhos e vá, porque Deus sabe para onde está te mandando. Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe o que está falando contigo. Levanta, vai, age. Então, primeiro, se você já entendeu o que Deus está falando consigo, tenha uma atitude positiva. Acredite, vai. Faça as suas coisas com segurança. Faça as suas coisas com seus pés no chão. Acredite que Deus está com você nisso que você está fazendo. Muitas vezes as pessoas vêm à igreja, mas vêm assim: vou lá para ver. Eu não vim aqui para ver, eu venho aqui para crer. Eu venho aqui para crer naquilo que Deus vai falar através de alguém. Eu venho aqui porque eu acredito naquilo que Deus falará através da sua palavra. Eu venho aqui porque eu já tenho uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque eu já passei pelo vale da sombra da morte e Deus me deu vitória. E Deus me tirou de lá para me fazer alcançar coisas maiores, para glorificar o nome dele na terra. Amaná, sondear. Depois que você entende o que Deus fala, e você tem uma postura, uma atitude positiva, você agora deve ser uma pessoa dinâmica e decidida. Amém. Dinâmica por quê? Porque você tem que continuar aquilo que você começou. Deus não já orientou você? Você não já está com seu coração seguro naquilo que Deus está falando contigo? Será que Deus não levantou alguém, não falou alguma coisa com você? Será que você não veio à igreja e não teve alguma mensagem da palavra que Deus soltou alguma coisa na sua direção? Você sabia que cada mensagem, cada culto que você vem, Deus sempre usa alguém? E em cada mensagem, por mais simples que ela seja, porque não existe mensagem simples, todas as mensagens são poderosas. E por mais simples que aquela mensagem pareça ser, Deus sempre falará alguma coisa para alguém. E Deus falará sempre de forma diferente. Sabe por quê? Porque cada pessoa é diferente. Deus não age com as pessoas da mesma forma. Com cada pessoa Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou pregando aqui, tem palavras aqui que estão passando por pessoas aí, e determinadas pessoas estão simplesmente ouvidando o que eu estou falando, mas de repente em um determinado ponto daquilo que eu falo, alguém está recebendo algo que alguém que está ao seu lado não percebeu. Sabe por quê? Porque Deus trouxe essa palavra especialmente para você, porque Ele sabe que você está decidido. Quantas vezes as pessoas saem fazendo comentário do culto? Ou de repente no telefone, no celular, por mensagens, ou até sentado em algum lugar, começam a comentar com relação ao culto. E aí de repente um daqueles que estão ali entre a roda do comentário, diz assim: você viu lá o que o pastor falou? Você viu lá o que aquela irmã falou lá? Aí vai dizer: foi o que ela falou? Aí a pessoa vai dizer: ela falou isto, você viu como Deus usou naquela palavra lá? Aí a pessoa vai dizer assim: eu não percebi isto. Olha só, isso é comum. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus havia de dizer não era para outra pessoa, era para você. Era para você. Então só você entendeu. Então é muito importante. E quando nós entendemos o que Deus está falando conosco, temos que ter uma postura, primeiro uma atitude positiva, depois nós precisamos ser dinâmico e decidido. Eu não posso desistir daquilo que eu comecei. Eu não posso desistir daquilo que é o meu plano, aquilo que está no meu coração, que Deus colocou em meu coração. Eu não posso desistir simplesmente porque uma nuvem negra apareceu. Eu não posso desistir simplesmente porque levantou-se uma barreira, apareceu um leão ou um urso. Eu não posso desistir, eu tenho que continuar. Eu estou decidido e Deus está à procura de pessoas decididas.
Observem só, uma pessoa decidida e dinâmica, ela não desiste, né? Independente da situação, como eu já falei para vocês. Agora observem só o que a Bíblia vai falar no livro de Números, capítulo 13, no versículo 16. Olha só. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Aí, você pegando esse texto de Números, capítulo 13, seguindo a partir do 16, você verá que Deus vai citar, vai fazer com que Moisés cite o nome de todas as pessoas que foram escolhidas entre os 12 espias que eram príncipes. Estas pessoas eram o quê? Príncipes. Alguém diga príncipe. Você é príncipe, você é princesa, você sabia? Quando você assume uma postura na presença de Deus, você não é uma pessoa qualquer, você não é uma pessoa, você está entendendo? Você se torna uma pessoa especial para Deus, porque Deus só chama gente especial. Deus escolhe as pessoas, Deus nomeia as pessoas, Deus ponteia as pessoas, Deus seleciona as pessoas. Então, a ordem de Deus aqui para Moisés era que aqueles homens deveriam ser príncipes. Agora observem só, que quando Deus usa Moisés, e Moisés começa a escolher as pessoas, tem aí neste texto um homem chamado Oséias. Vejam só, Oséias era filho de quem? Era filho de um homem chamado Num. Aí a Bíblia diz, Moisés e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de quê? Josué. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, ou seja, Moisés mudou o nome de Oséias. Moisés mudou o nome de Oséias. Agora vamos ver como é que ele chamou. Chamou Oséias de Josué. Agora vamos ver o que é que significa Josué. Eu falei que o segundo passo seria você ter uma postura dinâmica, e você deve ser dinâmico e decidido. Agora vamos ver o que significa o nome de Josué. Olha só, pessoa líder, independente e dinâmica, aquele que tem muita força de vontade. Quando Moisés chamou Josué, porque Deus falou para Moisés, Moisés, é o seguinte, você não vai entrar na terra prometida, então é o seguinte, chama esse Oséias, né, filho de Num, que você já colocou o nome dele de Josué, tá? E apresenta ele diante do povo. Quando Moisés chamou Oséias, que agora era Josué, disse, olha, esse aqui é Josué. Sabe por que ele falou isso? Porque tinha algo que era muito importante para o povo de Israel, para o povo daquela época. Quando eles iam nomear o filho ou um filho, eles primeiro buscavam o significado daquele nome. Então quando Moisés disse, olha, esse aqui é Josué, todo mundo sabia que Josué, o nome dele era Oséias, e agora Moisés está chamando ele de Josué. Isso significa o quê? Pessoa líder, independente, dinâmico e cheio de força de vontade. Quando ele falou o nome de Josué, não, camarada, o nome dele significa pessoa líder. Então já tem um líder para substituir Moisés. Então entenderam que Josué era o cara certo. Entenderam que Josué, o nome de Josué já dizia tudo. Ele era o quê? Ele era uma pessoa líder, independente e dinâmica, aquele que tem muita força de vontade. Deus está esperando que ele encontre aqui nesta manhã pessoas que tenham um espírito de liderança, que tem espírito para liderar a sua própria vida, porque o verdadeiro líder é aquele que domina a sua própria vida, que lidera primeiro a sua própria vida. Muitas vezes as pessoas querem aprender a ciência da liderança para liderar outras pessoas, mas a primeira pessoa que você precisa aprender a liderar é você mesmo. Quando você liderar você, aí você poderá assumir a posição de liderança. Para eu ser líder, primeiro eu tenho que aprender a me liderar. Amém? Amém.
Amém. Amém. Depois eu preciso ser o quê? Eu preciso ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que começa e não desiste. Uma pessoa que começa e não se curva diante dos obstáculos. Uma pessoa que começa e sabe para onde aquele que te chamou está te levando. Uma pessoa que entende que Deus não lhe chamou para o fracasso, mas Deus te chamou para uma vida de conquista, de vitória. Terão barreiras, haverão lutas, haverão dificuldades, mas o Deus que você está servindo te chamou com propósito. Tem que ter força de vontade. Quantas pessoas se desanimam facilmente porque não tem força de vontade? Não tem força de vontade. Às vezes, um copo de bebida domina um homem. É assim ou não é? Um momento de prazer destrói um casamento. Não tem força de vontade. A pessoa para diante de uma droga qualquer e não tem força de resistir. Acaba o nome, destrói as referências, rasga a biografia. Não tem força de vontade. Uma pessoa cheia de força de vontade, ela sabe se liderar. Não, no meu coração é Deus e eu. Eu não dependo de influências. Eu tenho força de vontade. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu não dependo de pessoas soprando no meu ouvido o que é que eu devo fazer. Eu tenho direção de Deus. Sei para onde estou indo. Amaná. Oh, aleluia. O mundo não me domina. Um cigarro aceso não me atrai. Uma conversa fiada não me domina. Os meus círculos de amizade não mudam os meus ideais. Eu sei o que eu quero para mim mesmo. Deus já me mostrou o que é melhor para mim. A minha vida vale mais do que um momento de prazer. A minha vida vale mais do que o mundo inteiro em cima de uma montanha. Ah, o meu Deus tem propósito comigo e eu tenho um coração aberto para receber o propósito dele na minha vida. Eu sei o que eu quero. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu estou indo. Mas quando uma pessoa não tem propósito de vida, não tem determinação, não sabe para onde vai. E quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Mas quem tem propósito de vida, tem direção de Deus, já entendeu a mensagem que Deus está te dizendo? Ninguém vai me enganar. Ninguém vai me enganar. Nem mesmo as dificuldades não irão me abalar. Sabe por quê? Porque eu estou de acordo com o apóstolo São Paulo. No livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz essas palavras, ele diz assim: eu já aprendi a ter abundância, mas eu também já aprendi a sofrer necessidade. Aí ele diz: eu estou experimentado em tudo nessa vida. Eu sei ter abundância e eu sei ter falta. Eu sei estar por cima e eu sei também estar por baixo. Sabe por quê? Porque o pior momento da vida do ser humano é quando ele está passando momentos de fraquezas. É quando ele está enfrentando o caos. É quando ele está enfrentando dificuldades. É quando a ruína bate na porta dele. É quando o fracasso bate na porta do homem. Aí agora sim, veremos se essa pessoa tem estrutura.
Veremos se esta pessoa tem fé. Veremos se esta pessoa confia no Deus que falou com ele. Veremos se esta pessoa acredita que Deus vai fazer com ele, como fez com Jó, que tirou Jó de um estado de dobro e colocou Jó em um estado de quadruplicidade. Um Deus que pega e multiplica tudo quando você acredita no poder da sua palavra. Pessoa líder e dinâmica. Aquele que tem força de vontade. Força de vontade. Não se deixa dominar pelas vontades dos outros. Eu não posso ser dominado pela vontade dos meus amigos. Eu não posso ser dominado pela vontade dos meus conhecidos, que me mandam uma mensagem e me tira de casa de madrugada, que envia uma mensagem e faz a pessoa enganar toda a família, mente para todo mundo, porque não tem força de vontade. Não entendeu o que Deus está falando. Mas quando você entende o que Deus está falando, a sua vida muda de rumo. Porque Deus começa a dominar você. Deus começa a controlar você. Porque agora você está aceitando Deus te conduzir para o lugar que Ele acha melhor. Terceiro, para encerrar, tenha uma visão diferente. Se você já entendeu o que Deus está falando contigo, se você já entendeu o que Deus está falando consigo, tenha uma visão diferente. Olha o que aconteceu. Josué e Caleb. Josué era o escolhido de Deus. Inclusive, Oséias significa salvo ou salvação. Então, Josué era uma pessoa, o nome dele dizia que ele era salvo. Agora Deus muda Moisés, Deus usa Moisés para mudar o nome, colocando de Oséias para Josué, pessoa líder, pessoa dinâmica, cheia de força de vontade. O cara era salvo. O nome dele significa salvo ou salvação. Agora nós vemos Caleb. Caleb se associou com Josué, ganhou as mesmas características. Característica de determinação, característica de fé, característica positiva, atitude positiva. Ocorre, eles foram espiar a terra. Moisés disse: olha se a terra é larga, olha se a terra é boa, olha se a terra é fértil. Mas Deus não mandou olhar isso. Quando chegaram lá, 10 homens olharam negativamente para a terra. Não, até que a terra é boa, mas a terra consome os moradores, seus moradores. Lá estão os filhos de Anak, os filhos dos gigantes. Os homens que nós vimos lá, diante dos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Olha só, 10 pessoas falando de forma negativa. Cuidado com as pessoas que andam à sua volta. É verdade. Como é que você conhece, como é que você irá identificar quem são as pessoas que estão à sua volta? Elas falam positivamente ou elas estão sempre trazendo uma palavra de desânimo? Quem são essas pessoas que estão ao seu lado? São pessoas que levantam a mão e vibram junto com você? Ou são pessoas que o tempo todo estão olhando para baixo? Pessoas pessimistas. Cuidado com os pessimistas. Mantenha ao seu lado pessoas otimistas. 10 homens viraram a cabeça da nação de forma negativa. Não dá para nós irmos. Mas Deus falou que a terra era Ele que ia dar. Manda lá olhar, só olhar. Dá uma olhada na terra. Manda leite e mel. Mas aqueles homens chegaram lá. Os filhos dos gigantes estão lá. Assustou a multidão. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, se prontificaram. Não, nós iremos sim. E com certeza nós iremos possuir a terra. Nós iremos vencer esses caras aí, ó. Nós iremos vencer esses homens. O Senhor é conosco. O Senhor vai nos dar a vitória. Deus já falou que vai dar a vitória. Deus vai te dar a vitória, minha irmã. Deus vai te dar a vitória, meu irmão. Oh, meu Deus.
De que lado você está? Você está do lado onde estavam Josué e Caleb, acreditando que Deus vai cumprir com a promessa? Ou você está do lado daqueles 10 covardes? De que lado você está? É isso que Deus está procurando aqui. Que lado você está? Está pegando, está difícil. Tá uma luta, eu não aguento mais. Deus está perguntando, de que lado você vai ficar? Você ficará do lado dos 10 covardes? Ou você ficará ao lado dos 2 escolhidos, corajosos, dinâmicos, líder, independente, pessoa líder, independente, sabe por quê? Porque não depende de outras pessoas, não depende da opinião de outras pessoas. Você pode ouvir conselho, mas você não é obrigado a seguir. Você tem que filtrar e ver o que é que Deus está falando com você. Do contrário, você vai entrar em confusão. É isso que vai resultar. Josué e Caleb estavam seguros. Primeiro, Josué sabia que Deus falava com Moisés. E Deus disse, eu hei de entregar essa terra para vocês como herança. Não importa quanto tempo vai levar. Não importa quanto tempo eu tenho que esperar. O que importa é Deus vai cumprir. E quando Deus cumprir, vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer vitória, vai trazer força, trará ânimo para a sua vida. Ramaná, Xondeá, Maná. Tenha uma visão diferente. 10 homens enxergando que os homens eram gigantes. Até disse, diante deles nós éramos como gafanhotos. Eu não sou gafanhoto. Qualificou toda a nação como insetos. Literalmente chamaram a nação de Israel de insetos. Nós éramos como insetos, gafanhoto, diante deles. Gafanhoto se mata com o pé. Gênesis registra que Jesus, o filho da semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. Então quem tem que ser pisado é o diabo. Eu não, você não, nós não, nós não, nós não. Nós não estamos daqui para ser pisado. Nós estamos daqui para pisar na cabeça do diabo, para vencer pelo poder do sangue do Cordeiro. Então pense diferente. Tenha uma visão diferente. Muitas vezes as pessoas ficam tentando puxar você para o mesmo tipo de visão que ele tem, mas a visão dele é de fracassado. A visão dele é só ver dificuldades. Tem gente que só vê dificuldades. Você entrega uma tarefa para ele, ele só vê as dificuldades, ele não vê as possibilidades. Mas o Deus que você serve, ele realiza uma possibilidade diante de cada dificuldade. Quando vem a dificuldade, Deus cria uma possibilidade. Esse é o Deus que você veio servir nesta manhã. E você não pode ser ou ter visão igual àquela outra pessoa. Sabe por quê? Porque você deve ter uma visão diferente. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, é melhor do que eu. Eu quero dizer uma coisa, apenas Deus é mais forte do que você. Apenas Deus é mais forte do que você. Não fique tirando conclusões da força dos outros. Você tem que se preocupar com você. Apenas Deus é mais forte que você. Apenas Deus é mais inteligente do que você. Apenas Deus é melhor do que você. Para de ficar preocupado com a situação dos outros. Você tem que se preocupar com a sua primeiro. Primeiro cuide da sua força. Primeiro cuide da sua inteligência. Primeiro cuide da sua vida espiritual. Depois você vai pensar como é que você vai fazer com as outras pessoas. Mas nunca fique colocando ninguém como mais inteligente do que você, como mais forte do que você, como mais especial do que você. Sabe por quê? Você é único, você é diferente. Deus fez você uma pessoa única. Então você é você. E você é você e Deus. Acabou! Tenha uma visão diferente.
Uma certa feita, conversando com o rapaz, ele falou para mim assim: porque na minha sala todo mundo é inteligente, menos eu. Eu disse: tire isso da sua cabeça. Você que não enxergou ainda o nível de inteligência que você tem. Todos nós somos inteligentes. O que falta é força de vontade. No dia que você disser é hoje, Deus vai levantar e vai dizer é hoje mesmo. Deus só está esperando você dizer é hoje. É hoje que eu vou tomar uma atitude diferente. É hoje que eu vou mudar as minhas atitudes. É hoje que eu vou me tornar uma pessoa com outras iniciativas. É hoje que eu vou me levantar para que Deus haja na minha vida. É hoje que eu vou me levantar em oração, vou jejuar, eu vou buscar a Deus até sentir a presença dEle. Aí Deus vai agir através de você e você vai ver o reboliço que vai dar. Deus só está esperando isso. É hoje. Deus só está esperando você tomar atitude para que Ele possa agir por você. Que Deus abençoe.